Acompanhe agora um resumo com os principais momentos da sessão de julgamentos da Seção 1 de dissídios individuais do TST. Bom dia a todos, podemos nos sentar. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos de hoje, eu declaro aberta esta nossa 14ª sessão ordinária da SDI1 do TST. Cumprimento os senhores ministros aqui presentes, o ilustre representante do Ministério Público, Dr. Manuel Jorge, senhores advogados, senhores servidores. Então, vamos às preferências dos senhores advogados. Relator excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Embargos em agravo em recurso de revista 751 de 2013. Embargante Ana Gabriela Mendes e outros. Embargado Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Cláudio. Presidente, senhores ministros, a matéria envolve a possibilidade de acumulação de adicionais de periculosidade e insalubridade, embora tenha eu o entendimento que seria concordante com aquele objeto do recurso, eu destaco no voto que essa subseção, no julgamento do EARR 1081-60-2012, 5030064, em sessão realizada no dia 28 de abril de 2016, firmou entendimento no sentido contrário, acordo da redatoria do ministro João Orestes Dallazen, razão pela qual, sendo bastante breve, eu estou conhecendo dos embargos, mas lhes negando provimento. Com ressalva de entendimento pessoal, presidente, é como voto. Perfeito. Doutora Cíntia. Excelência, diante da jurisprudência que foi fixada, peço o registro da presença com poderes nos autos. Só registrar, então, a presença. Exatamente. Perfeito. Então, feito o registro, como a jurisprudência já está pacificada, pergunto se há alguma divergência. Presidente, apenas compartilho a ressalva. Sim, Perdão. também, ressalva do... Senhor presidente. Ministro Dallazen. Senhor presidente, o caso a que alude Sua Excelência o ministro relator, o precedente de que fui redator designado, a meu sentir, exige um esclarecimento. O acórdão ainda não foi publicado. Ainda não foi publicado. E, na ocasião, a discussão enveredou, como se recorda, essencialmente pela aplicabilidade ou não de normas internacionais emanadas da Organização Internacional do Trabalho, mais precisamente, convenções 148 e 155 da Organização Internacional do Trabalho, sustentando, na ocasião, Sua Excelência, o ministro relator, coincidentemente o ministro Cláudio Brandão, que essas normas conteriam um permissivo para a acumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade. Qual não foi a minha surpresa no momento de elaborar o voto, o acórdão, perdão, ao constatar que, na verdade, o acórdão regional, naquele caso, embora o pedido haja declinado causas de pedir distintas, ou seja, fatores de risco, de nocividade à saúde distintos para ambos os adicionais, repito, a petição inicial. O regional não tratou disto e tampouco a turma. Por isso que, no acórdão, fiel ao que se decidiu,
vou ater-me à exegese que eu reputo teleológica do artigo 193, parágrafo 2º da CLT, que, por si só, a meu sentir, não obsta a que haja a acumulação, contanto que estejam presentes causas distintas. E ali não estava clara a presença de causas distintas para esse fim. Então, diante deste caso, desse precedente específico, com essas peculiaridades, a pergunta que eu faço aqui, ministro Cláudio Brandão, é se estamos em face de adicionais postulados sob o fundamento de causas de pedir distintas ou não. Porque, a meu sentir, isso tem implicação, sim, na conclusão a que se chegue, independentemente do teor da aplicação ou não de normas internacionais, que, a meu sentir, não há norma internacional que explicitamente diga que são cumuláveis ambos os adicionais. Mas, atendo-nos estritamente ao direito interno e a essa norma, em particular, o parágrafo 2º do artigo 193, que contempla, como se recorda, a opção do empregado por um dos dois adicionais, é que me parece pertinente e fundada a dúvida sobre o caso concreto. É o esclarecimento que eu encareço que Sua Excelência, o ministro relator, preste, se possível. Então, com o ministro Cláudio, a palavra. Diante da observação feita pelo ministro Dallazen, inclusive registrando, como fez Sua Excelência, de que o acordo não foi ainda publicado, eu requeiro o adiamento desses autos, presidente. Perfeito. Então, adiado Com as notas degravadas, com por notas gentileza. degravadas, a Sua Excelência. Então, vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Embargo sem recurso de revista 821 de 2011. Embargante Petróleo Brasileiro S.A. Embargados João Clímaco Leal Júnior e Fundação Petrobras de Seguridade Social. Então, ministro Cláudio, com a palavra. Presidente, a preferência pelo embargado, também serei breve na exposição, porque a matéria já é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte, que diz respeito à configuração ou não de litispendência em se tratando de ação coletiva versus ação individual. No particular, a jurisprudência sedimentada nessa subseção e nesta Corte, no sentido de não identificar, neste caso, a possibilidade de litispendência em ação proposta pelo sindicato, portanto, ação coletiva, com a ação individual ajuizada por empregado. Cito precedentes da relatoria de vários ministros desta subseção, ministros Dora Maria da Costa, Renato Lacerda Paiva, José Roberto Pimenta e Hugo Carlos Scheumann, além de precedentes de diversas turmas, no mesmo sentido, e, portanto, não estou conhecendo recurso de embargo, senhor presidente, é como voto. Perfeito. Doutora Cíntia, a decisão lhe é favorável, então fazemos o registro. Sim, Excelência, por favor. Tá ótimo. Então, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decide nos termos do voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Brito Pereira. Embargo sem agravo em recurso de revista 164.500 de 2009. Embargante Birlene Messner Poltronieri. Embargados Cirela RJZ Construtora e Empreendimentos Imobiliários Limitada. Então, com a palavra o ilustre relator, ministro Brito Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, a egrégia terceira turma não conheceu do recurso de revista interposto pela reclamante quanto ao tema responsabilidade objetiva, mas afastou o conhecimento do recurso de revista por violação ao artigo 927, afirmando que a questão debatida se vincula, ou pelo menos se aproxima, da disciplina a partir do artigo 944. Mas isso tudo para explicar que o objeto do recurso de revista era o valor arbitrado à reparação, que foi reduzido de 100% para 50%.
E nos embargos, sim, ali se fala da responsabilidade subjetiva com tudo focalizado na questão da atinente a culpa. Era a culpa objetiva da reclamada nos casos em que é inerente o risco àquela atividade. Aquela culpa subjetiva. Muito bem. E o reclamante, a indústria reclamante, sustenta que a sua pretensão não diz respeito aos parâmetros de fixação do valor da indenização, nem a sua extensão. Diz que essa questão é reflexa e que, evidentemente, que o que se pretende mesmo é a indenização por danos materiais e não, que não se arbitra, ela é calculada. E traz uma disposição, e traz um aresto para confronto de teses que reputo, em parte, convergente, mas também não atende não atende a súmula 296, em razão de que não trata da culpa objetiva, objeto da análise, pelo menos parcial, no exame do recurso de revista. E foi também uma das questões abordadas na turma, mas a turma falou de culpa objetiva da reclamada e o paradigma não trata dessa questão. De modo que é muito intrincado, muito assim, truncado esse debate, porque, enquanto a turma diz que o que se debate é o valor da indenização, até uma expressão que eles falam da medida da indenização, e o reclamante diz que não. Mas a divergência, pelo menos o aresto trazido, não me pareceu divergente. E, portanto, eu não conheço, senhor presidente. Perfeito. Doutora Cíntia, aqui estão só na questão do conhecimento. Eu peço o uso da palavra, excelência, com poderes nos autos. Tá, perfeito. Então, pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhores ministros, ilustre representante do Ministério Público, primeiramente e oportunamente quero destacar a presença da reclamante nesta sessão, a senhora Virlene, que ela é a viúva do falecido empregado aqui tratado nos autos. Para contextualizar ali, destaco inicialmente que o caso ele trata de um terrível e lastimável acidente de trabalho que resultou na morte do empregado, engenheiro civil. Todo o substrato fático e jurídico dos autos demonstra de uma forma muito clara que a precariedade da segurança a que o reclamante, o empregado, no caso, ele foi submetido, como também a desobediência às normas de segurança, foram fatores determinantes para o acidente de trabalho e a morte do empregado. Por todos os ângulos que se analise, a responsabilidade civil da empregadora. Se considerarmos a responsabilidade subjetiva, no caso, está cabalmente comprovado, é incontroversa, a culpa da empregadora, principalmente pela desobediência às normas de segurança relativas ao ambiente de trabalho. Por outro lado, se considerarmos a responsabilidade objetiva, trata-se de atividade de risco, construção civil. Portanto, também está presente. No caso específico, foi considerada a responsabilidade objetiva justamente por conta dessa atividade de risco. O que acontece? O juízo de primeiro grau, ele calculou o valor dos danos materiais, como bem destacado pelo ilustre relator, não houve o arbitramento, mas o cálculo, por se tratar justamente de danos materiais. Entretanto, ele fez um corte de 50% desse valor, por entender que haveria culpa concorrente da vítima. Esclareceu que o empregado teria se projetado na varanda e caído do 12º andar. Todo o contexto dos autos demonstra, como já destaquei, é fato incontroverso, que se as normas de segurança tivessem sido atendidas, o acidente não teria ocorrido. Ou seja,
A culpa concorrente aqui considerada não foi um fator determinante para a morte do empregado. Diante disso, a empresa, ao estabelecer uma atividade de risco, ela não pode transferir essa responsabilidade para o empregado. E é justamente o que tem acontecido nessa hipótese. Diante disso, recorreu-se para o TRT, destacando que, por se tratar de responsabilidade objetiva, não poderia ter mensuração de culpa, uma vez que o artigo 927 diz que a análise seria feita independentemente da culpa. É justamente a literalidade do artigo 927. A decisão, contudo, foi mantida pelo acordo regional. No recurso de revista, a reclamante ela traz a tese fundamentada na responsabilidade objetiva, traz a questão da mensuração de culpa que não poderia ter ocorrido na hipótese, justamente porque a culpa concorrente considerada não foi o fator determinante para a morte e o acidente ocorrido, e fundamenta essa tese no correspondente artigo 927 do Código Civil. Entretanto, a terceira turma não conheceu do recurso de revista porque entendeu que o artigo 927 não seria correspondente à tese. E entende justamente que a discussão estaria relacionada ao arbitramento. E a insurgência no recurso de embargos vem justamente em relação a isso. Não estamos discutindo aqui a majoração da indenização, até porque se trata de indenização por danos morais. Estamos discutindo o corte de 50% que foi feito em razão da mensuração da culpa. Nesse ponto, a divergência que é trazida no recurso de embargos, ela fica muito clara e específica, porque a segunda turma, ao analisar a mesma situação, ou seja, ao analisar uma situação em que houve responsabilidade objetiva em razão da atividade e risco, entendeu que haveria a correspondência ao artigo 927 e, por isso, o conhecimento e o provimento do recurso de revista nesse aspecto. A segunda turma entendeu o seguinte, que o regional, ao considerar se houve culpa ou não da empresa, teria agido de forma contrária ao 927. E a divergência jurisprudencial reside justamente nesse aspecto. Ou seja, nesse caso, por se tratar de responsabilidade objetiva reconhecida na sentença, mantida pelo regional e chancelada pela própria terceira turma, não poderia ter mensuração de culpa. Os institutos, no caso, são incompatíveis. Então, diante disso, entende-se e defende-se que a divergência ela é específica. Estamos tratando de responsabilidade objetiva decorrente de atividade e risco, onde, na terceira turma, houve a mensuração da culpa e, por isso, mantido o corte de 50%, e enquanto, na segunda turma, essa mensuração não existe, porque o artigo 927 do Código Civil diz que o dever de reparar é independentemente da culpa. Em relação a esse aspecto, gostaria ainda de destacar a teoria da causalidade adequada, que diz que somente se considera como causadora do dano a condição por si só apta a produzi-la. Nos autos, é incontroverso que, se a reclamada tivesse se diligenciado em cumprir as normas de segurança, o acidente não teria ocorrido. Então, mais uma vez aqui, a culpa do concorrente, do autor, não foi fator determinante. Então, diante disso, o corte de 50%, ele foi indevido. Foi indevido porque a mensuração da culpa não poderia existir, uma vez que se trata de responsabilidade objetiva. Então, diante disso, excelências, considerando a especificidade da divergência apresentada, entende-se pelo conhecimento do recurso de embargos e o provimento para que seja afastado esse corte. Diante disso, rogo a vossas excelências que o recurso de embargo seja conhecido e provido para que seja afastado esse corte, 50% indevidamente ocorrido no caso. Agradeço a atenção de todos. Perfeito.
Doutor Giovanni, por enquanto faço apenas o registro da presença. Se houver divergência, lhe concedo a palavra. Agradeço, Perfeito? presidente. Então, ministro Brito Pereira com a palavra. Senhor presidente, eu quero fazer uma correção numa expressão que usei, até aproveitando as bem expressas da doutora Cíntia. Quando eu falei de culpa objetiva, quer dizer, responsabilidade objetiva, como diz a doutora Cíntia. E quando usei a expressão culpa, era para falar culpa concorrente, como a doutora Cíntia também explicou essa distinção. Senhor presidente, eu continuo constatando que o aresto transcrito é convergente com a decisão recorrida, quando afirma a aplicação do artigo 927 do Código Civil, com responsabilidade objetiva, e por isso vou corrigir, é um erro material nas minhas razões, nos casos de acidente de trabalho, quando as atividades envolvidas são de risco. Por outro lado, não aborda os aspectos referentes à culpa concorrente da vítima, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva e da responsabilidade da possibilidade de redução do valor arbitrado da indenização. De modo que eu estou, senhor presidente, em razão da súmula 296, mantendo. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo se decidido, nós temos o voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargo sem recurso de revista 1570 de 2011. Embargante Banco Bradesco S.A. Embargada Cristiane Dantas Rodrigues. Então, com a palavra, o ministro relator, ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de mais um caso que já foi enfrentado pelo Pleno desse Tribunal Superior do Trabalho, do Banco do Estado do Ceará, Sociedade de Economia Mista, Privatização, Banco Bradesco S.A. O recurso de embargos, nesse caso, é do banco. E a decisão embargada caminhou no sentido oposto ao que acabou prevalecendo na decisão do Pleno desse Tribunal Superior do Trabalho. Sendo bastante breve, portanto, eu estou conhecendo dos presentes embargos por divergência jurisprudencial, que eu entendo válida, e estou aplicando o entendimento que acabou por prevalecer no Pleno. Fiquei vencido, mas não estou ressalvando, a decisão é do Tribunal Pleno desta Casa, e estou, depois de conhecer dos embargos, dando-lhes provimento para reformar a decisão proferida pela Egrégia 8ª Turma desse tribunal e restabelecendo a sentença pela qual se julgou improcedente o pedido inicial formulado nesta reclamação trabalhista, excluindo-se também da condenação dos honorários advocatícios, custas revertidas, das quais fica isenta a reclamante, em função dos benefícios da justiça gratuita que já lhe foram deferidos. É o meu voto. Perfeito. Doutor Mozart, aqui a matéria já é ultra conhecida, faço o registro da presença, a decisão lhe é favorável. Perfeito, excelência. Perfeito. Pergunto se há divergência. Não havendo se decidido, nós temos o voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Embargo sem recurso de revista 255 de 2013. Embargante Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Rio Grande do Sul. Embargado CRITES Participações Limitada e outros. Então, ministro Augusto César de Carvalho, com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, o tema também já foi, o tema também trata de tema que já foi deslindado, já foi bem resolvido aqui pela jurisprudência da STI1 do Tribunal Superior do Trabalho, e concerne a cobrança de contribuição sindical patronal de empresa que não tem empregados, holding pura. Eu conheço, mas desprovejo os embargos. Perfeito. Doutor Fábio, a decisão lhe é favorável. Faço registro da presença. Muito obrigado, Com excelência. procuração nos autos. Sim.
Perfeito. Pergunto se há divergência. Não havendo, se decide nos termos do voto do relator. Matéria já batida. Ok, muito obrigado. Um bom dia a todos. Igualmente. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargo sem recurso de revista 85.600 de 2008. Embargante Francisco Magalhães de Aquino. Embargado Banco Bradesco S.A. Então, com a palavra o ilustre relator, ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, senhores ministros, caso idêntico ao anterior, só que em sinal trocado. Aqui os embargos são do reclamante e aqui o resultado é conhecer do recurso de embargos por divergência jurisprudencial, mas no mérito negar-lhe provimento na esteira da decisão plenária desta Casa. Perfeito. Então, fazemos aqui também o registro da presença do doutor Mozart e proclamo que a decisão é por unanimidade. Nós temos o voto relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Vistor excelentíssimo senhor ministro Márcio Eurico. Embargos em recurso de revista 129.600 de 2006. Embargante Benoni Zaroni Mota. Embargado Banco Santander S.A. O julgamento desse processo foi suspenso após consignados os votos dos excelentíssimos senhores ministros Renato Lacerda Paiva e João Orestes Dallazen, no sentido de conhecer do recurso de embargos por divergência jurisprudencial e, no mérito, dar-lhe provimento para restabelecer o acórdão regional. Não participaram do início do julgamento os excelentíssimos senhores ministros Ives Gandra Martins Filho, Brito Pereira e Brito Pereira. Perfeito. O ministro Márcio, com a palavra. Pois não, senhor presidente. Essa matéria foi amplamente debatida aqui. É um depósito recursal efetuado menor, 26 centavos. O que se discute é se há ou não a deserção. O eminente relator conheceu dos embargos por divergência e, no mérito, deu-lhes provimento para declarar a deserção do recurso de revista. Disse Sua Excelência que a diferença correspondente a 26 centavos, ainda que ínfima, tinha expressão monetária à época da efetivação do depósito. Na sessão, e eu pedi vista regimental por isso, o ministro Valmir suscitou que o Supremo já havia conhecido afastou uma deserção num caso em que havia uma diferença de R$10. Eu não localizei esse precedente e já também nas turmas já consideramos que diferença até de 10 centavos não fosse suficiente para que se declarasse a deserção. Mas aqui há sim a expressão monetária, 26 centavos é diferença no depósito. Eu estou acompanhando o eminente relator, senhor presidente. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Senhor presidente. Ministro Dallazen, com a palavra. Senhor presidente, eu já votei, Vossa Excelência já percebeu que há o registro do meu voto. Sim. Eu penso que gostaria de fazer uma ponderação à Sua Excelência, o ministro relator. Sim. Sua Excelência certamente deve intuir até o que eu falarei. Em face do novo Código, eu penso que essa decisão está absolutamente correta sob a égide da legislação ao tempo em que foi interposto o recurso. Mas, em face do novo Código, ela, a meu sentir, tende a cair, a não ser consagrada mais essa tese. De modo que eu sugeriria que Sua Excelência ressaltasse que é recurso interposto ainda antes do novo Código. É apenas a ponderação que eu faço, Sua Excelência. Está na emenda. Está na Perfeito. emenda. Ministro Renato. Estou de acordo, senhor presidente. Farei a adaptação na emenda. Perfeito. Ministro Renato. Na verdade, o problema sob a égide do Código antigo, de 73, o problema todo é matemático. Se admite uma diferença ínfima, a partir daí começa toda a controvérsia, o que é ínfimo e o que não é ínfimo.
Então, a mesma coisa se dá com prazo recursal. O prazo tem que ser cumprido por um dia se perdeu uma causa. É o princípio Então, da bagatela. Exatamente. Assim se decide a unanimidade. Já havia feito registro, como era vista, já havia registro da presença do doutor... não, ele havia até se pronunciado, né? Então, vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia. Visitor, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Embargo sem recurso de revista 250.800 de 2008. Embargante Banco Santander Brasil S.A. Embargados Teletec Brasil Serviço Limitada e Natália Pepe Piva. O julgamento desse processo foi suspenso após o excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de conhecer do recurso de embargos por contrariedade à súmula número 385 desta Corte Superior, ante sua má aplicação ao caso concreto, e no mérito, dar-lhe provimento para, decretando a intempestividade do recurso de revista interposto pela autora, dele não conhecer. E o voto do excelentíssimo senhor ministro Ives Ganda Martins Filho no sentido de não conhecer dos embargos. Não participaram do julgamento os excelentíssimos senhores ministro Brito Pereira e José Roberto Pimenta. Perfeito. Então, com a palavra o ministro Cláudio Brandão. Presidente, senhores ministros, esse caso até foi discutido um pouco na sessão inicial, na qual pedi vista, e fundamentalmente o destaque está disponível às excelências no sistema, o voto vista, no qual eu destaco que a discussão envolve a necessidade ou não de transcrição dos atos do Tribunal Regional que reconhece suspensão de prazos em virtude de atos administrativos internos. O eminente ministro relator concluiu no seu voto que a mera transcrição dos atos administrativos, sem a devida comprovação de sua autenticidade, não se presta a demonstrar a ocorrência de feriado local nos termos da súmula 385 desta Corte Uniformizadora. E aí transcrevo a decisão do eminente ministro relator. No caso presente, todavia, senhor presidente e senhores ministros, o próprio Tribunal Regional, por meio de despacho proferido pela desembargadora vice-presidente judicial daquela corte, reconheceu a tempestividade do recurso em despacho, como disse, proferido, as folhas 350, exatamente por corroborar a informação de que, e os atos estão transcritos, havia ato administrativo interno, no caso as portarias 42 de 2010 e 6 de 2011, daquele segundo regional, que determinava a suspensão do expediente forense nos dias 24 e 25 de janeiro de 2011, segunda e terça-feira, em virtude do aniversário da cidade de São Paulo. Por esta razão, publicado o acórdão no dia 21 de janeiro, sexta-feira, a contagem do prazo recursal não se iniciou no dia 24, mas sim no dia subsequente aos feriados mencionados. E aí, a meu sentir, estaria o recurso tempestivo e não, como concluiu com a devida vênia sua excelência ministro relator, intempestivamente declarado. Entendi que não se divisaria, presidente e senhores ministros, má aplicação da súmula 385, mas ao contrário, entendimento inteiramente em consonância com o que diz aquela súmula, porque a parte demonstrou efetivamente a ocorrência de feriado local e autorização para a prorrogação do prazo recursal, o que foi corroborado pelo despacho mencionado da ilustre vice-presidente do tribunal, que reconheceu que o recurso era tempestivo. E aí cito dois precedentes desta corte, um do ministro João Orestes Dallazen e outro do ministro, nesse caso de turma, do ministro Hugo Carlos Scheumann, senhor presidente. Então, assim, com a devida vênia do voto lançado pelo ministro relator, dele divirjo para não conhecer do recurso de embargos diante de não haver contrariedade à súmula 385 desta Corte, presidente. Caso conhecido por divergência, pelos mesmos fundamentos, nego-lhe provimento. É como voto. Perfeito. Então, Vossa Excelência está seguindo a divergência que eu abri na sessão passada. Então, vou tomar votos. Ministro Márcio. Senhor presidente, eu peço ver no eminente relator
para acompanhar a divergência em face desses precedentes que Sua Excelência aponta em seu voto. Ministro Augusto César. Presidente, também peço vênia ao relator, entendo que são persuasivos os fundamentos agora trazidos pelo ministro Cláudio. Acompanho Vossa Excelência em sua divergência. Ministro Pimenta. O presidente, da mesma forma, acompanha a divergência de Vossa Excelência, pedindo vênia ao relator na esteira da fundamentação agora exposta pelo eminente ministro Cláudio Brandão Vistor. Ministro Hugo. Senhor presidente, da mesma forma, tendo a transcrição da norma local e aliada ao despacho da admissibilidade que considera expressamente tempestivo o recurso com essas duas situações, embora não juntada fisicamente ou em cópia esta norma do Tribunal Regional, eu entendo que está comprovada tal como dito pelo nobre ministro Vistor, por isso peço vênia ao relator para acompanhar a divergência. Ministro Dallazen. Também adiro a divergência de Vossa Excelência, agora complementada e acompanhada pelo ministro Cláudio Brandão. Ministro Está vendo o relator. Ministro Brito Pereira. Acompanho a divergência, senhor presidente, pedindo vênia, eminente ministro relator. Ministro Renato. Convênio do relator, acompanha a divergência. Antes de proclamar, vou Presidente, só requeiro a juntada do voto, Cláudio. que Vossa Excelência, se não me falha a memória, não conheceu porque seria súmula da processual. Mas, então, o que eu iria comentar aqui era, ministro Cláudio, o ministro Fausto, diante da súmula 385, ele às vezes fazia uma brincadeira que era dizer que se dissessem que não era feriado a festa de São João no Nordeste, de processo que viesse do Nordeste, mesmo sem qualquer prova, ele diria que era tempestivo, porque era fato notório que a festa de São João, Santo Antônio, no Nordeste é de conhecimento amplo. E a brincadeira que eu faria aqui, sendo paulista, que a festa de São Paulo, 25 de janeiro, para nós também é de conhecimento público e notório. Mas realmente, nesse caso também, não só pelo fato de entender, em princípio, não ter como contrariado a súmula de natureza processual, nesse caso concreto, como Vossa Excelência bem destacou também no seu voto, havia realmente a forma de dentro dos autos, os elementos que foram trazidos permitiam a verificação da tempestividade. E era realmente feriado dia 25 de janeiro, festa do Apóstolo São Paulo. Ministro Hugo, mas eu só fiz menção ao ministro Fausto, de forma a tornar um pouquinho mais alegre aqui a nossa sessão. E eu continuo nessa linha para dizer que também 20 de setembro no Rio Grande do Sul. Exatamente. Senhor presidente. A Revolução Farroupilha. Com detalhe, presidente, lá talvez seja feriado mundial, porque diz o hino rio-grandense: sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Exatamente. Senhor presidente. Ministro Brito Pereira. Como esse é um episódio de registros, sim, é bom lembrar também do precursor desse jeito particular e paroquial de comprovar os feriados. Me lembro do saudoso ministro Coquejo Costa, que no pleno do Tribunal Superior do Trabalho, quando se negava provimento a um determinado agravo de instrumento, porque o recurso de revista fora indeferido por intempestivo, o ministro Coquejo Costa apanhou esse processo e verificou que o prazo teria vencido no dia 2 de julho. Bahia. Na Bahia. Fez um discurso, sim, da quinta região, da gloriosa quinta região, e fez um discurso, eu me recordo que estava lá, fez um discurso dizendo, mas, olhe, como é que não se sabe que 2 de julho é o dia da independência da Bahia? E começou assim, e fez um discurso e o pleno se rendeu, deu provimento ao agravo e mandou subir o recurso de revista. É algo inesquecível.
Aqui o procurador, sendo baiano, está dizendo que a data é de independência do Brasil. Então, se decide por maioria não conhecer dos embargos, vencido o ministro relator, ficando como redator designado o ministro Ives Gandra. E juntada de voto convergente do ministro Cláudio Brandão. Obrigado. Então, vamos ao próximo. Então, eu vou pedir notas taquigráficas também pelos registros históricos. Relator, excelentíssimo senhor ministro Márcio Eurico. Embargos em recurso de revista 1364 de 2010. Embargante Amaro Damião de Santana. Embargado FUNBEP, Fundo de Pensão Mútua Patrocinado e outro. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Márcio Eurico. Pois não, senhor presidente, são embargos, aqui um agravo provido em sessão de 19 de maio. Eu estou dizendo que, segundo o tema acordo judicial homologado com quitação do extinto contrato de trabalho, com posterior ajuizamento de reclamação, em face de entidade de previdência complementar, com pedido de diferença de complementação de aposentadoria, decorrentes das verbas do acordo, coisa julgada. OJ 132 da SDI 2 do TST, inaplicável. Eu estou dizendo que, segundo a jurisprudência desta Corte, os efeitos da coisa julgada formada pela homologação judicial de acordo, mediante o qual se dá plena e ampla quitação do extinto contrato de trabalho, não alcançam esses efeitos o pedido de diferenças de complementação, decorrentes da repercussão das verbas acordadas, formulado em face também da entidade de previdência complementar, que não havia participado da relação processual anterior. Então, eu estou conhecendo os embargos, senhor presidente, e dando-lhes provimento para determinar o retorno dos autos. A vara do trabalho de origem, a fim de que, afastada a coisa julgada, aprecie os pedidos formulados na reclamação como lhe aprouver. É o voto. Perfeito. Doutor Mozart. Senhor presidente, se tratando de matéria já decidida por esta Corte, solicito apenas o registro da presença já com poderes nos autos. Perfeito. Então, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo se decidido nos termos do voto do relator. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann. Embargo sem recurso de revista 25.500 de 2006. Embargante Genivaldo Zarpelon e embargado em Itaú Unibanco S.A. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Hugo. Pois não, senhor presidente, senhores ministros, é uma decisão da segunda turma. Os embargos são do reclamante, hoje em exame por força do provimento, na sessão anterior do agravo regimental, e a hipótese tratada é de adicional de transferência. E quando se constata transferências sucessivas. No caso, ocorreram 10 transferências no contrato do reclamante, sendo que as 2 últimas transferências foram realizadas no período não prescrito, em agosto de 2001 e em março de 2005, localidade em que foram prestados serviços até a rescisão contratual em 28 de julho de 2005. Isso se verifica no acordo embargado. Não obstante a tese adotada pelo Tribunal Regional, que é da 9ª Região, de que o adicional de transferência é devido sempre que o empregado passar a prestar serviço em local diverso, e essa tese seja efetivamente contrária ao entendimento da nossa orientação jurisprudencial número 113, o que se verifica é que restaram delineadas em parte do acordo regional, transcrita a decisão turmária, premissas fáticas suficientes à conclusão pela provisoriedade das transferências ocorridas, justamente face à sucessividade dos locamentos, inclusive em lapsos inferiores a 2 anos. E, nesse contexto, penso que a turma, ao excluir da condenação o pagamento adicional de transferência, contrariou ao J 113 por má aplicação, e eu trago precedentes nesse sentido aqui da SDI. Então, eu conheço
Proponho conhecer o recurso de embargos por uma aplicação da OJ 113, da STI1, da ST, e o mérito é o provimento para restabelecer a sentença quanto ao pagamento adicional da transferência no período não prescrito, determinando o retorno dos autos à turma de origem para que prossiga no exame dos temas remanescentes do recurso de serviço do reclamado, relativos à base de cálculo e à natureza jurídica do referido adicional. Perfeito. Dr. Mozart. Senhor presidente, com poderes nos autos, solicito o uso da palavra. Então, lhe é concedido pelo tempo regimental. Senhor presidente, egrégia subseção, a situação do processo, ela é mais processual do que meritória, porque o Tribunal Regional analisou exclusivamente 2 transferências e afirma expressamente que seria entre agosto de 2001 a abril de 2003 e de março de 2005 até o fim do contrato. Posteriormente, afirma, ao fim, ademais, como já ressaltado na origem, as sucessivas e numerosas transferências ocorridas afastam o argumento de definitividade de qualquer delas. Este seria o quadro fático trazido pelo egrégio Tribunal Regional, que foi analisado pela turma, houve conhecimento e provimento para se afastar a provisoriedade das transferências. Em recurso de embargos, argue o reclamante a existência de 10 transferências que não foram trazidas pelo TRT, seriam outras transferências analisadas, ocorridas em período imprescrito, e através destas, vem com a corroboração desta assertiva de que houve sucessivas e numerosas transferências pelo Tribunal Regional, buscar a contrariedade ao J113. Pois bem, o problema é a incidência da súmula 126, porque não se discutiram as outras transferências, e a conclusão regional de que houve sucessivas transferências através de um quadro fático limitado de que houveram apenas 2, não pode afastar, não pode ser suficiente para ensejar a afronta à contrariedade ao aludido verbete sumular. Por este elemento, a tese trazida é: as transferências analisadas pelo Tribunal Regional, que totalizam 2, seriam suficientes para caracterizar sucessividade? Ou seria necessário revolvimento fático probatório para se chegar à conclusão de que a tese turmária estaria afrontando ao J113? Por estes elementos, o não conhecimento do recurso em questão. Perfeito. Doutor Hugo. Então, por enquanto, só o registro. Vou perguntar se há divergência. Perdão, primeiro-ministro Hugo. A palavra. Exatamente isso. Há registro expresso da sucessividade de transferências, embora não ao número 10. Mas há o registro, há o reconhecimento, o fato de que houve sucessivas transferências e que são deferidas as do período imprescrito, que foram 2. Só esse destaque. Pergunto se há divergência. Eu vou ficar vencido, né? Nem precisa o doutor Hugo fazer uso da palavra, porque já a maioria formada. Aqui eu vejo que o próprio despacho de admissibilidade já falava de aplicação da súmula 126, foi lembrada aqui pelo doutor Vitor. Ou seja, não seria o caso de reformar a decisão do regional, porque já ela mesma estava calcada na súmula 126. Então, nós estaríamos ultrapassando a súmula 26 e caindo naquela própria discussão que nós travamos aqui. Nós vamos revalorar a prova ou não vamos revalorar a prova? Vamos dar uma visão mais ampla ou menos ampla? Então, aqui o regional chegou à conclusão que não seria o despacho de admissibilidade, entendendo que era caso de aplicação da súmula 126 para não deixar prosseguir o processo. Então, fico vencido e proclamo que, por maioria de votos, se decide nos termos do voto do relator. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Embargos em recurso de revista 3.323 de 2010. Embargante João Eduardo Cardoso Domingues. Embargada DTS Latim América Consultoria e Participações Limitada. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Cláudio Brandão. Senhor presidente, senhores ministros, o caso envolve a ocorrência ou não de dano moral decorrente de falta de anotação do vínculo de emprego na CTPS do empregado.
o quadro registrado consigo no meu voto, presidente, que ainda que a anotação de vínculo de emprego na CTPS do empregado tenha caráter cogente, como determina o artigo 29 da CLT, a sua ausência por si só não gera automaticamente dano moral ao empregado, mormente quando ausente prova do prejuízo. No caso concreto, o quadro fático revelado no acordo embargado identificou não ter sido demonstrada a existência de elementos que caracterizavam dano moral. A egrégia turma consignou que o TRT de origem decidiu, aspas, que a falta de anotação do contrato de trabalho na CTPS do empregado, por si só, não representa lesão à sua intimidade, honra ou imagem. Ademais, o reclamante já obteve a via reparatória por meio da presente demanda, sendo suficiente para indenizar o dano de índole exclusivamente material. Não houve prova efetiva de dano algum que pudesse afetar a sua intimidade, vida privada, honra ou imagem, e tampouco a ocorrência de prejuízo. Cito precedentes desta Corte e, por esta razão, senhor presidente, de várias turmas, primeira turma, ministro Valmir Oliveira da Costa, segunda turma, ministro José Roberto Freire Pimenta, quarta turma, ministra Maria de Alcis Calcin, quinta turma, desembargador convocado Tarcísio Rezes Valente, sexta turma, ministro Olísio Corrêa da Veiga, sétima turma da minha lavra, e oitava turma de ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, no sentido da necessidade de ocorrência da prova do prejuízo para que seja prova de ofensa, para que seja reparado o dano que se alega ter existido. Razão pela qual, senhor presidente, senhores ministros, com êxito do recurso por divergência jurisprudencial e no mérito nego-lhes aos embargos provimento. É como voto. Perfeito. Doutor Torres. Senhor presidente, peço a palavra pelo embargante. Com procuração dos autos? Sim, excelência. Então, pelo tempo regimental. Doutor presidente, solene tribunal e ilustre representante do Ministério Público. Apesar da citação de vários precedentes, me atrevo a discutir a matéria ainda. Espero contar com a compreensão de vossas excelências. Mesmo porque eu sou um otimista por consciência. O advogado não tiver confiança no que ele pensa, no que ele defende, seguramente não é advogado. A jurisprudência do tribunal não é perene. Ela muda. E muda pela força da própria consciência dos ministros. Exemplo mais recente, a ação 277. Foi modificada depois de anos e anos de vigência. Ora, quais são as duas teses do acordo da turma? Primeiro, é que o reclamante já foi beneficiado das verbas concernentes à rescisão, reconhecimento do vínculo empregatício e rescisão. Como se pudessem ser compensadas verbas heterogêneas. Todos nós sabemos que não pode. É uma espécie de compensação indireta. E segundo, é que não houve a prova do dano moral. Todos nós sabemos que o dano moral não é mensurável. Se trata de um sentimento interno, humano, não há como se medir. Agora, é difícil não se compreender que um trabalhador que não tem assinado a carteira profissional, que não é apenas um documento, é um documento que registra toda a trajetória dele na empresa. Através da carteira, ele fica sabendo se ele era pontual, a evolução salarial, quanto tempo ele ficou na casa. Então, ele passa a ser um excluído de um direito que a lei obriga que o empregador assine a carteira. Não é uma liberalidade, é um dever, é uma lei cogente. E não tem consequências? Será que é preciso fazer uma pesquisa, uma perícia, para se comprovar que a ausência da assinatura da carteira traz prejuízos? Qual é o empregado que vai conseguir um empréstimo em qualquer instituição financeira se ele não tiver a carteira assinada? É o primeiro documento que se pede. Está assinada a carteira, 10 anos, 5 anos, já é um elemento de convicção.
Quer dizer, ele deixa de ter uma série de direitos decorrendo do contrato de trabalho. Na realidade, eu me atrevo a dizer que a tese da turma ofende a própria Constituição Federal. Segundo, item terceiro, é a própria dignidade humana que está sendo atingida. O trabalhador é humilhado quando não tem sua carteira assinada. Não só porque ele nega um direito que a lei manda, não é muito mais do que isso. É porque ele fica impedido de praticar vários atos na vida pela ausência dessa assinatura. Ele é tratado desigualmente. Ele não pode aparecer diante dos seus colegas, exibir um direito assegurado. Não pode. Ele sofreu uma humilhação dizendo: eu lhe nego o direito porque quero negar, porque posso negar, porque sou empregador, sou soberano. Ora, eu sempre entendi, e penso que é uma verdade, que a justiça do trabalho não é apenas para diminuir a desigualdade entre o capital e o trabalho, entre o empregador e o empregado. Tem uma função muito maior, uma função histórica que cada dia mais se acentua. É que ela participa de maneira consequente, permanente, firme, em defesa da luta universal dos direitos humanos. Olha, o direito de ter igualdade de tratamento na vida, nas relações trabalhistas, é dignidade humana. Não se pode negar isto. Ora, o relator não nega que existe divergência, que há vários acordos da Igreja Terceira Turma dizendo exatamente o contrário. É que a falta de anotação na carteira profissional gera, sim, o direito à indenização por danos morais. E naqueles precedentes se citam os prejuízos causados ao trabalhador. Previdência, Seguridade Social, quer dizer, uma série de desvantagens que ele passa a ser discriminado. Se requerer prova, ora, o fato em si só já é revelador da ofensa. Não precisa provar. Mas a turma achou uma atenuante. Não, ele não pode receber mais, porque já recebeu as verbas. Ora, mas aí é que eles vão pensar, verbas heterogêneas, e Vossa Excelência não permitem isso. Ora, acredito firmemente, eminente presidente, firmemente, em que o tribunal evoluirá para rever a sua jurisprudência. Mesmo porque não se trata apenas de uma injustiça, se trata apenas de uma agressão à própria dignidade do trabalhador. Dignidade pessoal do trabalhador é dignidade humana. É um direito fundamental assegurado na Constituição. Ele não tem como provar, e nem precisa provar. A culpa do empregador é objetiva. O fato em si só, como diz a Terceira Turma, o fato em si só revela a agressão à dignidade da pessoa humana. Razão por quê? Agradecendo a paciência de Vossas Excelências por me ouvirem mais uma vez sobre o tema, que certamente não trouxe alguma contribuição mais valiosa, mas revela pelo menos uma coisa que é muito importante na vida do advogado e da justiça. É a confiança da própria justiça, de que ela muda, e muda para melhor, e muda para evoluir, e muda para servir a finalidade social maior, que é fazer o bem aos jurisdicionários. E aí, assim, mudando, nessa hipótese, estará fazendo muito bem, não só o trabalhador, mas a própria dignidade do trabalhador. É o que se pede e espera o conhecimento e reforma do acordo embargado. Perfeito. Ministro Cláudio. Presidente, em que pese a contundente, oportuna e sempre cuidadosa sustentação oral, eu mantenho o meu voto e quero registrar ao Dr. Torres que eu próprio vivenciei uma situação interessante, que ter perdido a minha carteira de trabalho, isso me causa hoje um dano irreparável do ponto de vista pessoal, que é não ter o registro do meu período em que fui menor aprendiz do Banco do Brasil. A minha história de vida, em parte, está contada naquele documento. Mas o que se discute aqui é se a simples ausência da anotação geraria o dano em re ipsa. E, como destaquei, as 7 turmas, entre as 8 desta Corte, sustentam tese oposta. E, a meu sentir,
esta é a compreensão que a jurisprudência maciça desta Corte estabeleceu quanto ao tema, senhor presidente. Então, eu mantenho o meu voto. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Senhor presidente. Ministro Renato, com a palavra. A tese é bastante sedutora e eu devo dizer até que fiquei um pouco em dúvida quanto à tese em si. Na hipótese do trabalhador comum, não é? É verdade que é possível a reparação de dano material, na hipótese da impossibilidade de acesso a alguns benefícios previdenciários. Mas este caso não é um caso bom para se discutir, porque, na verdade, se tratava de um cidadão que trabalhava na área de consultoria, de analista de sistemas, e eu vejo do acordo regional que ele trabalhou um período como empregado, depois foi obrigado a abrir uma PJ, pessoa jurídica. E o que ele pede é a unicidade contratual que foi admitida. E foi reconhecido um salário dele entre aquilo que ele recebia como empregado físico e pessoa jurídica, da ordem de R$20 mil. Então, me parece que não é bem o caso ideal para se discutir a tese. Então, até por esse fundamento, eu acompanho o relator. Perfeito. Então, estamos todos de acordo? Ministro Augusto César. Não, presidente, eu estou preparado aqui para, depois da proclamação do julgamento, eu pedir notas gravadas, inclusive com a manifestação na tribuna. Eu acho que foi uma contribuição importante, valiosa, do doutor Torres. Entendo que ele não terá sucesso, provavelmente, na sua insurgência recursal, pelas razões que já foram externadas pelo ministro Cláudio, pelo ministro Renato, mas entendo também que a sua maneira inflamada de se referir à valorização do direito do trabalho, dos direitos trabalhistas, vem a calhar, ela cria um incômodo, um desconforto, uma indignação que é muito positiva, muito proveitosa para a atuação da Justiça do Trabalho. Por isso, antecipadamente, eu peço notas agravadas. Então, antes de Senhor presidente, perdão. Ministro Zé Roberto. Eu também quero pedir as notas degravadas, não posso deixar também de fazer o registro, no sentido de que a sustentação oral, como sempre, brilhante, do ilustre advogado, decano dos advogados trabalhistas aqui no Distrito Federal, também me fez pensar bastante. Eu não vou aqui abrir uma divergência, mas eu acho que as colocações feitas pelo ilustre advogado vão nos fazer pensar a respeito e realmente merecem toda a consideração, num momento em que realmente o direito do trabalho no Brasil tem que ser valorizado cada vez mais. Eu peço as notas degravadas. Prestando também as minhas homenagens ao Dr. Torres como decano dos advogados que militam nesta corte, eu não poderia também deixar de fazer um contraponto. Nós, em matéria de jurisprudência, temos esse princípio, hoje até mais frisado com o regime da Lei 13.015, do novo Código de Processo Civil, de se dar mais estabilidade à jurisprudência, que se respeitem mais os precedentes. Agora, reconheço que neste caso concreto, como bem comentou o ministro Renato, há 7 turmas que estão militando num sentido. Não há a totalidade das turmas do tribunal. Ainda não há uma definição da SDI1. E, ao mesmo tempo, tenho entendido sempre que aquilo que faz com que nós efetivamente fiquemos, vamos dizer, vinculados a julgar de uma forma ou de outra, é a edição de súmula, é a edição de orientações jurisprudenciais. Tanto que, pelo regime da Lei 13.015, a ideia é justamente, cada vez que definirmos um tema aqui sobre a égide dos recursos repetitivos, editemos uma orientação jurisprudencial ou uma súmula, e a partir daí ela tem efeito vinculante. Agora, até lá, vamos realmente discutir, debater
E, infelizmente, doutor Torres, esse não é o melhor caso para discutirmos essa matéria. Então, eu proclamo que, por unanimidade, se decidiu nos termos do voto do relator. Referência. Senhor presidente, me permita agradecer as referências bondosas. Homenagens justas. Vamos... Notas agravadas, senhor presidente. Então, notas degravadas Também. ao ministro Augusto César, ao ministro Zé Roberto Pimenta. Sim, inclusive da sustentação oral, por favor. Inclusive da sustentação oral. Relator excelentíssimo senhor ministro Brito Pereira. Embargos em recurso de revista 416 de 2012. Embargante Fundação Petrobras de Seguridade Social, embargados Petróleo Brasileiro S.A. e Luiz Antônio Nascimento Barbosa. Com a palavra, ilustro relator, ministro Brito Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, 416, dígito 76. Senhor presidente, contribuição da patrocinadora para a custeio do benefício. Eu não estou conhecendo desses embargos, senhor presidente, porque enquanto a turma deu provimento ao recurso de revista interposto pelo reclamante para restabelecer a sentença que condenou as reclamadas de forma solidária a pagarem as diferenças de complementação de proventos, conforme se vê, o embargante sustenta a inexistência de recolhimento prévio a Petros por parte da autoridade patrocinadora, da entidade patrocinadora, a Petrobras, como óbice intransponível à pretensão dos reclamantes, de modo que o objeto dos embargos é diverso do tema debatido no recurso de revista. Eu não conheço, senhor presidente. Perfeito. Doutor Gabriel. Eminente ministro presidente, com procuração nos autos, gostaria de fazer uso da palavra. Então, pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, colega da subseção e os representantes do Ministério Público, bom dia. Excelência, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar perante esse augusto colegiado. Se há pouco ouvimos o doutor Torres fazendo uma sustentação, advogado decano dos advogados trabalhistas, agora quem vos fala é um advogado ainda em início da sua carreira e eu agradeço muito a oportunidade. Excelência, data máxima vênia ao entendimento esposado pelo eminente ministro relator, ousa Petros entender que o objeto do recurso de embargos não está associado à impossibilidade da pretensão autoral ante a ausência de prévio custeio, mas sim para que, diante do restabelecimento da sentença monocrática pela correnda turma, a qual estabeleceu recolhimento de custeio por parte do reclamante, entende-se, ousa a Petros entender, que deveria também ser respeitada a determinação de contribuição da patrocinadora. E sobre o assunto, esse colega do Tribunal Superior já se manifestou, inclusive com precedentes oriundos da 7ª turma, os quais determinam o respeito à garantia do custeio paritário, tanto por parte do reclamante quanto por parte da patrocinadora. Então, renovados os pedidos de vênia ao ilustre ministro relator, a Petros ousa comparecer a essa tribuna para pedir o conhecimento e provimento dos seus embargos. Muito obrigado. Perfeito. Ministro Brito. Presidente, a questão é do pré-questionamento mesmo. Eu registro a sustentação oral do ilustre advogado, mas eu não posso... não me convenci com a devida vênia. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Ministro Augusto César. Eu não estou seguro, mas me parece que teria havido a oposição de embargos declaratórios na turma para tratar da fonte de custeio. Eu peço vista em mesa, só para eu... Vista em mesa, ministro Augusto César. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuer. Vistor excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva.
Embargos em recurso de revista 85.900 de 2008. Embargante Fundação Petrobras de Seguridade Social. Embargado José Francisco Diniz Santos e Petróleo Brasileiro S.A. O julgamento desse processo foi suspenso após o excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de não conhecer do recurso de embargos. Então, com a palavra, o ministro Vistor Renato Lacerda Paiva. Senhor presidente, eu encaminhei a minha divergência ao ministro relator. Pois não. Com a palavra, senhor presidente. Eu encaminhei a minha divergência ao ministro relator. Sim. Sua Excelência parece que... Sim. Então, com a palavra, ministro Hugo. Pois não. Aqui, senhor presidente, trata a controvérsia, na verdade, acerca da necessidade de interposição de recurso adesivo. E no meu voto anterior, eu estava propondo não conhecer, entendendo pela falta de especificidade, por uns detalhes, mas, diante do voto divergente do nobre ministro Vistor, eu me convenci de modo contrário, no sentido de que a divergência jurisprudencial hábil e específica, no melhor exame que eu fiz, e ao contrário do que eu propunha antes, eu estou propondo conhecimento ao recurso de embargos. E eu digo por quê? Porque aqui o Tribunal Regional, conquanto rejeitou a arguição de incompetência material da Justiça do Trabalho, julgou procedentes os recursos ordinários reclamadas para excluir da condenação a diferença e suplementação da aposentadoria e a determinação de reajuste concedido na folha de pagamento do benefício de complementação da aposentadoria, invertendo-os a sucumbência. E aí, interposto o recurso de revista, a Igreja Turma restabeleceu a sentença, na qual determinado o pagamento de diferença e complementação da aposentadoria, e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração postos pela reclamada Petros, em que apontava a omissão contra a insurgência articulada em contra-razões, acerca justamente da fonte de custeio, que é objeto dos embargos. Então, a tese da turma é no sentido de que as contra-razões não são um meio processual adequado para impugnar a matéria, competindo à parte a interposição de recurso próprio, a fim de assegurar o direito à ampla defesa contraditório. Desse modo, entendeu a turma que cabia a Petros, ao interpor o seu apelo adesivo, questionar também a questão alusiva à fonte de custeio, o que não ocorreu porque se insurgiu apenas contra a incompetência dessa Justiça do Trabalho. O julgado paradigma dessa subseção, que entende que não havia interesse jurídico da parte vencedora em recorrer à decisão que lhe fora favorável, tampouco se poderia exigir da reclamada a interposição do recurso adesivo, há, então, tese oposta. Por isso que eu estou propondo o conhecimento do recurso de embargos. E superado o conhecimento, aqui considerando que a Petros não era sucumbente, tendo em vista que a decretação de improcedência do pedido principal pelo TRT, não se poderia exigir dela a interposição do recurso de revista adesivo, uma vez que é ausente interesse recursal. Então, caberia todas as vênias à turma, portanto, ao restabelecer a sentença condenatória, apreciar o pedido relativo à responsabilidade pela composição da fonte de custeio do plano de previdência, que constituiu objeto do recurso ordinário da hora embargante, mas cuja apreciação estou prejudicada. Então, senhor presidente, reformulando o meu voto, quanto a conhecimento e agora examinando o mérito, merece o provimento do recurso de embargos a fim de determinar o retorno do feito à turma de origem para que prossiga no seu exame relativamente à questão de fonte de custeio como entender de direito. Essa é a minha proposta reformulada, senhor presidente. Agradecendo muito ao ministro Vistor pelo seu judicioso voto que me fez reexaminar a questão. Então, Vossa Excelência está conhecendo com base em divergência. Exato. Tá. Pergunto se há divergência do nova posição assumida pelo relator. Presidente, eu só peço vista em mesa. Ministro Cláudio Brandão, com vista em mesa. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro João Oresta Lazen, vistor excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Embargos em recurso de revista 12.000 de 2013. Embargante Energisa Paraíba, distribuidor de energia S.A. Embargado Sindicato dos Trabalhadores nas empresas de distribuição de energia elétrica no estado da Paraíba. O julgamento desse processo foi suspenso após consignado o voto do excelentíssimo senhor ministro relator, no sentido de não conhecer dos embargos. Então, com a palavra, o ilustre ministro Cláudio Brandão Vistor. Presidente, senhores ministros, o meu voto foi encaminhado, disponibilizado para Vossas Excelências no mesmo sentido do quanto afirmado pelo ministro relator. Eu havia solicitado vista em virtude da tese relativa à aplicação da súmula 126 e a negativa de prestação jurisdicional. Eu, então, presidente, sendo bastante breve com relação
ao tema, estou encaminhando o voto convergente, o qual peço juntada, na mesma linha da conclusão do ministro relator, que não havia contrariedade ao Soma 126, que a egrégia sexta turma se limitou a manter o acordo regional sem que fizesse qualquer incursão no acervo probatório. Razão pela qual, dessa maneira, eu voto também, como fez o ministro relator. Então, não conhecendo dos embargos. Sim, presidente. Então, como há convergência, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decide nos termos do voto do relator. Requer a juntada, presidente, do voto convergente. Então, e com juntado de voto convergente do ministro Cláudio Brandão. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro João Orestes Dallazen. Vistor, excelentíssimo senhor ministro Márcio Eurico. Embargos em recurso de revista 213.000 de 2004. Embargante Petróleo Brasileiro S.A. Embargado Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. O julgamento desse processo foi suspenso após consignados os votos do excelentíssimo senhor ministro relator no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos e dos excelentíssimos senhores ministros Aloysio Corrêa da Veiga, Renato Lacerda Paiva, Lélio Bentes Corrêa e Caputo Bastos no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos. Então, com a palavra, ilustre relator. Senhor presidente, resumidamente, acho que todos já praticamente votaram, todos. Eu estou acompanhando o eminente relator, pedindo vênia de divergência. Então, Vossa Excelência está votando com o relator, conhecendo e dando provimento? Perfeito. Eu vou... É o que faz Sua Excelência. Perfeito. Quem havia aberto a divergência era o ministro Aloysio. Então, bom, vou prosseguir tomando votos. Ministro Augusto César. Não votou ainda não, né? Perdoe que estou com a vista em mesa aqui, o ministro Márcio antecipou que já teríamos votado. Eu peço vista em mesa. Não, na verdade, então, ministro Augusto César, como o relator é o ministro Dallazen, a rigor o próximo a votar é o ministro Brito Pereira. Eu estou sofrendo a vista em mesa. Quê? E eu sou a vítima da vista em mesa. Exatamente. Vossa Excelência afastou o momento, o ministro Augusto César. Mas o ministro Dallazen está pedindo a palavra, senhor presidente? Eu então, preferia, se vocês... Com a palavra, ministro Dallazen. Perfeito. Senhor presidente, como se recorda, esse processo suscita uma questão extremamente curiosa. Trata-se de saber se computa ou não se computa o tempo de serviço, como tempo de serviço, o período de participação do empregado, do então candidato ao emprego, pela circunstância de haver participado de um curso de formação, uma etapa eliminatória de um concurso público. O edital do concurso a que esse empregado se submeteu expressamente dizia que a participação do candidato nesta etapa do concurso não implicaria o cômputo do tempo de serviço e que essa etapa dava-se em caráter eliminatório. Pois bem, em suma, partir da premissa de que o edital do concurso é lei para todos os efeitos, não é? E se assim o é, não se pode retroagir para efeito de computar esse tempo anterior, até porque poderia dar-se de um candidato não lograr aprovação no concurso. O argumento que me pareceu decisivo e que impressionou na turma e aqui do eminente ministro Aloysio foi o de que há uma lei federal, a Lei 9.624, de 98, que manda computar o tempo de serviço, em circunstâncias assemelhadas. Sucede que esta lei foi uma lei dirigida para a administração pública direta e para os servidores públicos estatutários. Não se trata de lei dirigida para candidato a um emprego numa estatal. Por isso é que me pareceu que esta norma não teria pertinência, inclusive sobre pena de afronta ao princípio da legalidade, porque não havia como
sem afronta ao princípio da legalidade, computar-se esse tempo de serviço, já que não há, ao contrário, o edital diz que não era etapa, não se computava esse tempo de serviço. Não é? Basicamente, são essas basicamente as explicações que eu gostaria de prestar para reavivar a memória de Vossa Excelência. Perfeito. Obrigado, ministro Dallazen. Ministro Brito, agora está em condições. Estou em condições, senhor presidente. Peço venha a divergência, porque já há divergência, não é, presidente? Do ministro Aloísio, que foi acompanhado pelo ministro Lélio, ministro Renato e ministro Caputo. Acabei de ler os trechos mais interessantes do ponto de vista da novidade, né? E estou compreendendo como o eminente ministro relatou. Na primeira leitura que fiz desse voto, pensei no estágio probatório, que também é uma etapa, mas é uma etapa da efetivação. Ali já há uma relação de emprego típica e com todos os requisitos e, portanto, constatei algumas nítidas diferenças entre uma etapa do concurso e uma etapa do estágio probatório. Mas que não dá mesmo para equiparar, e peço venha a divergência, acompanho o eminente ministro relator. Agora sim, se o ministro Augusto César tiver condições... Presidente, tenho condição. Eu vou pedir vênia ao ministro relator, ministro Dallazen, e também aos ilustres pares que lhe seguiram na mesma linha. Eu fiz anotações durante o julgamento anterior, a sessão anterior, e eu gostaria de reproduzi-las, porque me parece que porque elas estariam em consonância com aquilo que penso a respeito do tema. Também conheço, por divergência jurisprudencial, o aresta da quarta turma. A minha compreensão é de que o edital, ao prever que o custo de formação não integra o vínculo de emprego, ele se submete ao crivo, ao controle judicial de sua constitucionalidade e de sua legalidade. O ministro Renato, na sessão anterior, teria agregado a esse fundamento, e, na verdade, já o complementava a dizer que o artigo 173, parágrafo 1º, 2 da Constituição, impõe à Petrobras a mesma conduta patronal das empresas privadas. Não é? E o artigo 37 da Constituição não estaria vulnerado, também não estaria a súmula 363, porque o critério para a administração direta, conforme se assentou no acórdão turmário, a lei prevê o custo de formação, que a lei o custo de formação integrar a relação de trabalho, e não se discute, não se debate a respeito da constitucionalidade desse dispositivo. O recurso de revista foi conhecido por violação do artigo 9º da CLT. Então, é possível verificar o teor dos acórdãos regional, transcrito no acórdão turmário, independentemente disso, aliás, e do próprio acórdão turmário. E no acórdão turmário se diz que o juiz de primeiro grau percebeu a presença dos elementos da relação de emprego, e os 4 parágrafos do acórdão regional que servem como fundamento a essa premissa, inclusive para reformar a sentença, não negam esse fato de que estariam presentes os requisitos da relação de emprego. Então, em síntese, eu entendo que é possível, sim, afirmar a existência de relação de emprego, a incongruência entre o edital e a realidade, a possibilidade de se aplicar o princípio da primazia da realidade nesse caso, e mantenho, portanto, o acórdão turmário, pedindo vênia, como já antecipei, ao ministro relator e aos que lhe seguiram na mesma linha. Perfeito. Ministro Pimenta. Senhor presidente, os fundamentos que me levam a pedir vênia ao relator para acompanhar a divergência acabaram de ser bem externados pelo ministro Augusto César na esteira da fundamentação dos ministros Renato Lacerda Paiva, o ministro Aloísio, que abriu a divergência, e o ministro Lélio Bentes Correia. Trata-se aqui de aplicar analogicamente
o artigo 14, parágrafo 2º da Lei 9.624 de 1998, não me parecendo significativo o fato de que essa lei também se dirige aos servidores estatutários. Eu acho que o princípio é o mesmo, de cômputo do tempo desse período de treinamento imediatamente anterior ao exercício efetivo da função para a qual o reclamante foi aprovado em concurso. Esse tempo não pode deixar de ser computado, apesar da norma expressa do edital em sentido contrário. A norma do edital aqui tem que ceder lugar à incidência dos princípios e das regras do direito do trabalho, e, inclusive, com a incidência do artigo 9º da CLT, que foi considerado como violado pela decisão turmária. Eu já proferi decisão também, ou decisões no mesmo sentido, em casos muito semelhantes ao presente, razão pela qual peço vênia ao relator e àqueles que já o acompanharam para acompanhar a divergência. Ministro Hugo. Pois não, em primeiro lugar, não reconheço essencialmente fraude na exigência constante no edital do curso de formação como etapa do concurso. Mas, para os aprovados que se submetem a esse curso, esse tempo, no meu modo de ver, deve ser computado como tempo de serviço, por duas razões. Primeiro, porque, na realidade, conforme os fatos que foram descritos, há vínculo de emprego, os requisitos estão presentes, como foi ressaltado aqui na sessão. E, além disso, a aplicação analógica da Lei 9.624 de 98, especificamente o parágrafo 2º do artigo 14. Então, com todas as vênias, ao relator acompanha a divergência. Ministro Cláudio Brandão. Também eu, senhor presidente, com a vênia da relatoria, voto com a divergência e, se me permite, sua excelência, ministro Renato, faço minhas as palavras de sua excelência quando, da sessão em que proferiu o voto, quando fez estabeleceu um paralelo entre o processo de treinamento e até mesmo o contrato de experiência, destacando que esse processo chamado de treinamento, na essência, seria exatamente a formação do empregado já aprovado no certame, equivalente exatamente àquela noção da experiência do contrato de 90 dias. Ou seja, a formação seria apenas o treinamento propriamente dito para o exercício das suas atividades na empresa. Portanto, senhor presidente, também, como o ministro Hugo ressaltou, não identifico a noção de fraude, é uma regra do edital que foi inserida, mas se submete ao controle da legalidade, razão pela qual eu também, com a devida vênia, voto com a divergência. Perfeito, só que falta a mim votar. Quando analisamos a questão de concurso público em empresa estatal, quer dizer, a empresa estatal está submetida ao regime das empresas privadas, com essa única diferença: tem que fazer concurso, mas está submetida ao regime das empresas privadas. Na empresa privada, o tempo, esse contrato de experiência, esse período de experiência, é um período que conta como tempo de serviço. Por quê? Porque o empregado está trabalhando efetivamente. Ele está trabalhando efetivamente. Esse caso em concreto de empresa estatal, não existe lei específica que exija a contagem como tempo de serviço. A empresa estatal está submetida ao regime das empresas privadas, fora a questão do concurso. Então, ela tem que fazer o concurso. Coloca no seu edital como etapa do concurso esse curso de formação. Não está havendo trabalho, É simplesmente fazendo o curso e se submetendo a uma avaliação final. Como é que eu vou contar como tempo de serviço? Como é que eu vou contar como tempo de relação de emprego? Não vejo como. Por isso, pedindo a máxima vênia à divergência, eu acompanho o relator. E proclamo que, por maioria de votos, vencidos o relator, ministro Brito, ministro Márcio e ministro Ives Gandra, se decidiu conhecer e negar provimento aos embargos. Então, fica como redator designado o ministro Aloísio Correia da Veiga.
Ministro Dallazen junta voto vencido, Sim, senhor presidente, peço a juntada de justificativa de voto vencido. ao qual, pelo menos, eu adiro e os demais, imagino. Senhor presidente, eu também Vencidos. peço permissão ao ministro Dallazen para subscrever as razões de Sua Excelência. Perfeito. Então, assim se decide. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Brito Pereira. Embargos em recurso de revista 543 de 2013. Embargante BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. Embargada Elaine Cristina Moreira da Costa. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Brito Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, esse tema é um tema muito debatido. Aliás, todas as quartas-feiras se debate essa questão aqui, que é saber em que consiste a indicação do trecho que configura o pré-questionamento do tema em sede de recurso ordinário, para fim de conhecimento do recurso de revista. Confesso que não encontrei na jurisprudência da SDI1 essa questão, mas estou aqui nos dois temas. O primeiro deles é específico acerca da impugnação da decisão da Igreja Turma sob o argumento de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, dado que a turma não conheceu do recurso de revista e também quanto a esse tema, por carência da transcrição do trecho de que cogita o parágrafo 896, parágrafo 1º A da inciso 1 da CLT. Estou só reproduzindo os fundamentos que trago da jurisprudência extraída das turmas desta Corte. Na questão de mérito, igualmente a turma não conheceu sob o argumento do mesmo defeito, mostrando que a parte não transcreveu o trecho que revela o pré-questionamento. Mas a parte, senhor presidente, nesse caso, trouxe aresto que justifica o conhecimento, tanto no primeiro quanto no segundo tema, porque a questão é única. Eu, portanto, estou conhecendo do recurso de embargos, mas negando-lhe provimento para afirmar que a indicação que a parte tem a obrigação, é ônus da parte, transcrever o trecho que configura o pré-questionamento da questão trazida em recurso de revista, sob pena de não conhecimento desta. É assim que voto, senhor presidente. Conheço e nego o provimento aos embargos. Perfeito. Doutor Rafael. Excelentíssimo senhor ministro, presidente, por procuração nos autos, apenas o registro da presença. Tá, então, feito o registro, pergunto se há alguma divergência. Senhor presidente, Ministro Renato. Eu vou pedir vênia para pedir vista regimental. Eu acho uma questão muito delicada, porque é diferente quando se ataca uma tese por violação ou por divergência. Na hipótese de se alegar uma negativa de prestação adicional, eu tenho dúvida que trecho do acordo teria o que indicar. Se houve negativa, é porque não há tese nenhuma. Então, para meditar um pouquinho mais sobre a questão, eu peço vista regimental com notas degravadas. Perfeito. Vista regimental, ministro Renato, com notas degravadas à sua excelência. Apenas, senhor presidente, no primeiro tema a questão foi discutida em termos de omissão. Não se fez o cotejo entre a decisão do RO e as razões de embargos de declaração, provavelmente. De modo que mas é muito interessante mesmo, e a sensibilidade do ministro Renato Paiva certamente vai ajudar. Perfeito. Então, fica com vista regimental, ministro Renato Lacerda Paiva. Então, eu suspendo a sessão até a 1h30
E quando voltar, a sessão voltará sob a presidência do ministro Emanuel Pereira. Perfeito? Então, suspensa a sessão. E nós ficamos por aqui, lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.